E aí, tudo bem com você? Não sabe para onde vai seu dinheiro? Tá quebrado? Parece que seu dinheiro some todo mês e você simplesmente não sabe onde ele foi parar? Esse vídeo é para você. Hoje eu quero te ajudar a tomar conta do seu dinheiro, a não ser dominado por ele, sim dominá-lo. Então, se você está precisando dessa ajuda, esse vídeo é para você. Mas antes que eu comece a falar sobre isso, eu queria pedir sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e já deixa o like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa distribuir ele para mais pessoas que também precisam dessa ajuda. E solta a vinheta, editor. Olá, meu nome é Paulo, eu sou médico, investidor e estou aqui para ajudar você na sua jornada de libertação financeira, para que você alcance a sua independência financeira e você tenha liberdade para escolher aonde morar, o que fazer da vida. Enfim, riqueza é sobre liberdade, não é só sobre ter coisas, sobre ter posses. E hoje nós vamos falar sobre organização financeira, mais especificamente sobre orçamento financeiro. Sabe, muitas vezes as pessoas se perdem, elas não sabem para onde vai o dinheiro, chega o final do mês, elas estão com a conta no negativo e elas veem que elas ganharam uma quantidade de valor suficiente para arcar com as despesas, mas ainda assim no final do mês não sobra nada, não sobra para investir, e isso é motivo de perturbação de sono de muitas pessoas. Então esse vídeo hoje é para ajudar você a organizar as suas finanças, a ter um planejamento, um orçamento e começar a controlar o seu dinheiro em vez de ser controlado por ele. No começo da minha vida adulta, quando eu passei a morar sozinho, e isso ainda foi na metade da faculdade, eu tive um pequeno desbalanço financeiro na minha vida. Isso foi em virtude do fato de eu começar a conhecer gastos que até então eu não sabia. Eu morava com os meus pais, então ali havia praticamente todos os gastos sendo sanados por eles. Quando os meus pais passaram por alguns problemas financeiros, eles tiveram que voltar para nossa cidade de origem, no interior do estado, e eu continuei na capital estudando na faculdade. E durante esse período eu já comecei a procurar formas de ganhar uma renda extra, através de aulas de monitoria, de bolsa de monitoria que eu consegui na minha faculdade e algumas outras estratégias que eu tinha para fazer uma renda entrar todo mês, para que eu não pudesse depender 100% dos meus pais. À medida que eu fui desenvolvendo essa renda extra, eu precisei arcar com alguns gastos que eles não poderiam me ajudar. E aí foi nesse momento que eu comecei a aprender mais sobre planejamento financeiro. Foi sofrendo na pele que eu tive que começar a fazer um controle de gastos, para que no final do mês, o dinheiro que eu recebia dos meus pais e o dinheiro que eu recebia das minhas fontes extras, eu pudesse então fazer tudo funcionar, eu pudesse pagar todas as contas, e foi nessa época que eu comecei já a investir. Não havia costume quanto a muito desses gastos, então quando eu comecei a tê-los logo no início, houve um certo desequilíbrio, mas foi preciso muita persistência e estudo para que eu conseguisse equilibrar essas contas, e todas essas lições práticas que eu obtive vieram a calhar e vêm a calhar até os dias de hoje. Então, sem mais delongas, vamos entender o que é o planejamento financeiro. Você precisa de um planejamento financeiro porque sem planejar não vai sobrar nada. É isso mesmo, o seu cérebro não vai deixar você poupar. Se você esperar o final do mês para poupar um dinheiro, para investir um dinheiro, você vai chegar no final do mês e você vai estar contando os centavos. É isso mesmo, o seu cérebro, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele é condicionado para zerar aquele valor que cai na sua conta no começo do mês. Quando chega no final do mês, você está ali contando os centavos e esperando que chegue o dia do pagamento. Se você não se planejar financeiramente, é muito provável que você passe aperto todos os meses e que você veja ano após ano o seu dinheiro ir pelo ralo e você não ter uma reserva de emergência, você não ter nenhum valor investido, você não ter nada reservado para o seu eu do futuro. Então o planejamento financeiro é fundamental para que um investidor seja um investidor de sucesso. Esse planejamento financeiro se traduz na maior parte das vezes como um orçamento. Você precisa trabalhar como se você fosse uma empresa. Cada empresa define quanto ganha, quanto lucra, quanto tem a pagar de dívidas e trabalha com base num orçamento para que ela se desenvolva, cresça, reinvista seus lucros e possa cada vez mais obter mais patrimônio. Se você não pensar da mesma forma como uma pessoa física, você vai acabar sendo prejudicado ao longo dos anos, vai se ver
preso a um emprego que você não gosta, vai se ver preso a uma esperança em um órgão público que pode quebrar, que pode não pagar o valor que você merecia receber quando você já estiver cansado demais para trabalhar. Por isso o orçamento, ele precisa existir e o orçamento vai variar ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida esse orçamento precisa ser atualizado para que ele faça jus ao momento em que você está vivendo. Para que haja um orçamento, você precisa definir uma regra de gasto. Você precisa categorizar os seus gastos e o mais importante, você precisa colocá-los em uma ordem de prioridade. É muito provável que você vá priorizar coisas como alimentação, moradia, transporte, em vez de outras coisas que talvez não sejam tão necessárias, que sejam compradas mensalmente. Por isso é importante que você faça essa categorização, saiba onde cada gasto se encaixa e assim você defina as suas prioridades. É assim que você começa a dar os passos em direção à sua independência financeira. Porque quando você faz isso, você vai perceber um dinheiro que muitas vezes era destinado para determinado gasto que não te traz retorno, que pode ser supérfluo e que tira de você a possibilidade da independência financeira no futuro. Por falar nisso, enquanto você está assistindo aqui, compartilha o link desse vídeo com seu melhor amigo que você quer que seja tão rico quanto você no futuro, independentes financeiros, para que juntos vocês possam viajar o mundo, fazer várias coisas que vocês sempre sonharam em fazer juntos. Avaliando a vida de diversas pessoas bem-sucedidas, nós percebemos a aplicação de uma regra chamada regra 50-30-20. Quando eu estudei essa regra, eu vi o quão boa ela era, o quão ela era aplicável e eu passei a aplicar então na minha vida. Essa regra delimita porcentagens para que você destine as suas receitas, para que assim você gerencie esses gastos e possa ter um melhor planejamento financeiro. Quando você aplica a regra do 50-30-20, você consegue categorizar os seus gastos, distribuir o dinheiro para esses gastos e sempre ter dinheiro extra para alguma emergência e especialmente para investir no seu futuro. A regra do 50-30-20 delimita que 50% da sua renda será destinado para os gastos essenciais. Aqui entram gastos como alimentação, moradia, transporte, gastos com a saúde, gastos que sejam rotineiros, é claro, educação, impostos, utilidades pessoais que você venha a demandar ao longo do mês e uma série de outros gastos que sejam considerados essenciais. Esses gastos devem então ocupar 50% do seu orçamento. Quando passamos aos 30%, nós temos aí um valor alocado para lazer/desejos. Aí você vai colocar uma eventual saída para comer fora, em uma data comemorativa ou em uma situação emergencial. Você vai colocar também alguma saída no final de semana, uma festa ou alguma outra coisa do tipo. Gastos esporádicos que estejam relacionados ao lazer ou a desejos. Você talvez queira comprar determinada coisa e é dentro dessa porção dos 30% que ela precisa se encaixar. Os 20%, embora sejam falados por último, são extremamente importantes e aqui na minha casa, em relação aos meus gastos, eu os categorizo primeiro. Esses 20% são destinados para o seu eu do futuro. Eles são destinados para os seus investimentos. Eles são destinados para formar a sua reserva de emergência e depois diversificar esses investimentos para que você possa colher os frutos dos juros compostos no futuro. É extremamente importante que você se pague primeiro. Sabe, os 20% que eu falei por último, eles devem ser pagos primeiro. Assim que você receber os seus rendimentos, separar esses 20% e já aplicá-los é a melhor coisa que você faz. Assim você deixa de contar com esses valores e não cai na tentação de usá-los para outro gasto e assim prejudicar a sua independência financeira. Lembre-se sempre de, ao separar essa porção, evocar na sua memória aquilo que você quer ser no futuro, aquilo que você quer alcançar no seu futuro. E considerar os investimentos como um boleto, como que você estivesse se pagando primeiro, é uma das melhores estratégias para burlar aquele gatilho cerebral que existe de sempre gastar até
o último centavo. Lembre-se de que adiantar os seus desejos é aprisionar o seu futuro. Eu tenho percebido muitas pessoas adiantando desejos e luxos que poderiam vir em anos futuros e acabam se prendendo, tendo que trabalhar mais, tendo que abdicar de momentos com a família, de momentos de lazer, porque estão presos em meio a dívidas, por terem adiantado luxos e desejos no momento incorreto. Então lembre-se de que adiantar os seus desejos é aprisionar o seu futuro. No momento de definir esses gastos, é importante que você use ferramentas. Eu aconselho você a, durante um período de 1 a 3 meses, começar a anotar cada gasto que você faz. Cada gasto mesmo. Seja o cafezinho, seja um docinho que você compre, seja um salgado na padaria. Anote cada gasto e categorize esses gastos no período de 1 a 3 meses, para que você possa ter um panorama geral de como você está gastando o seu dinheiro. É a partir de então, com essas informações, que você vai conseguir trabalhar melhor no seu orçamento e encaixar gastos que precisam estar ali ou retirar gastos que estão tirando dinheiro do seu eu do futuro. Na hora de anotar esses gastos, você pode usar diversas estratégias. Existem pessoas que são adeptas do papel e caneta ou caderninho e lápis, e você pode fazer isso tranquilamente, desde que você anote todos os gastos. Existem pessoas que gostam de montar planilhas e colocar ali todos os gastos, categorizar, aplicar fórmulas ali, talvez do Excel, e já fazer a soma automática, definir porcentagens. Você também pode fazer isso. Aqui em casa eu uso um aplicativo, não tem publi nenhuma, tá, galera? Inclusive fica aí para quem estiver assistindo futuramente esse vídeo, a dica. Eu uso um aplicativo chamado Minhas Economias. Nesse aplicativo eu consigo colocar ali todos os meus gastos e consigo criar categorias, subcategorias, e eu prefiro ter na palma da mão no celular, porque eu faço o gasto, automaticamente eu já coloco ali, já categorizo e ele já fica calculado. Esse aplicativo me permite também definir ali metas para separar uma porção do meu dinheiro para um sonho, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Então acaba que eu consigo reunir todas as minhas estratégias financeiras num local só, nesse aplicativo. Para ajudar você, eu vou deixar o link na descrição para que você possa fazer o download desse aplicativo, usar e quem sabe ser uma ferramenta importante na sua vida daqui para frente. Categorizar esses gastos é extremamente importante para que você saiba onde encaixar cada um deles na hora de aplicar a regra do 50, 30, 20. E anotá-los para que você sempre tenha controle de para onde vai o seu dinheiro. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado você com essas dicas, com essas sugestões, e que você possa aplicar essa regra do 50, 30, 20 na sua vida, possa se pagar primeiro, começar a investir o quanto antes, ou a montar a sua reserva de emergência, ou mesmo quitar alguma dívida que você precisa quitar, para que você caminhe a passos largos em direção à sua independência financeira. Nesse momento agora eu queria pedir sua ajuda comentando aqui embaixo quais são os temas que você gostaria de ver aqui no canal, porque eu vou conferir cada comentário desse e vou colocar no cronograma para que a gente possa falar coisas aqui que vocês também estão interessados em saber. Então é isso, muito obrigado pela sua paciência, por estar até o final, e eu conto com você no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!